E foi muito engraçado na faculdade, porque eu comecei na faculdade, todo mundo começa na faculdade, é bicho, né? É isso. É bicho. Aí ninguém queria zoar comigo, porque eu era grandão e tal. Todo mundo ficava meio assim e tal. E aí os caras mandavam as meninas. Não, vai lá zoar o bicho. Aí eles me apelidaram de bichão. O bichão. O bichão? Vixe. Não, o bichão não. Bichão não, não, sei o quê. ferrou. Mas aí vinham as meninas, porque aí as meninas não tinha como e tal. É. E aí acabou. Aí eu acabei, né? Eles viram que era só tamanho, né? Que eu falei, pô, não tem problema, vamos brincar e tal, Lógico. é saudável, né? Se for saudável, não tem problema. Ah, aí já caiu na brincadeira. Aí já era. E foram 4 anos em Ribeirão de faculdade ali, e, cara, puta, os melhores anos da minha vida ali. Facu é muito louco. Muito louco. Eu já namorava, tinha uma namorada que morava em São Paulo e eu em Ribeirão Preto. Nossa. Então vivia um pouco lá e cá, mas foram uns 4 anos de faculdade assim. Ali eu continuei me dedicando ao esporte, jogava voleibol, fui presidente da Atlética da faculdade, Olha. me envolvia sempre nessas questões. A faculdade era da área da saúde, então você imagina o paraíso, né? Era enfermagem, fisioterapia, Nossa. nutrição, Nossa. medicina Aí veterinária, ferrou. era só mulher na universidade, né, cara? Era só E você Ribeirão Preto namorou ainda. nessa época. E eu namorando ainda. Beleza, Então, Carlão. tava, né, daquela, do tipo assim, caramba, né, assistindo televisão de cachorro, né, cara? É, tipo Mas isso. foram anos incríveis porque os jogos, cara, puta, era o que eu mais gostava. Aqueles jogos interfísio, né, que era Isso. entre as faculdades ali. Cara, aquilo era demais. E Ribeirão Preto sediou um dos anos. Mas você sediou, jogava. eu jogava. Nessa época você era linha Jogava de frente. vôlei, jogava vôlei. Sim. Não, vôlei, acho que dos esportes que eu fiz foi o esporte que eu melhor pratiquei. Então consegui jogar bem, assim, digamos, né? Jogava meio de rede ali, era bem rápido, E era como bem que veloz. você jogava? Você era grandão? Mas, cara, não saía bem do chão, tinha uma puta impulsão, Que da bastante hora. velocidade. Eu sempre tive bastante explosão, sempre. Sim. Até do atletismo É, e tal, dos bem a base. arremessos, lançamentos e tal. A musculação não me deixou travado, não aconteceu bom, isso. que bom. E eu jogava bem vôlei mesmo fazendo musculação. Claro que, cara, chegou um momento também que eu tive que escolher, né? É. Você pesar 110 quilos e querer saltar Não. 1 metro do chão Vai não vai acabar rolar, com né, suas cara? articulações, Não tem seus como. tendões, seu joelho. Tive que fazer uma Nossa. escolha. Mas, cara, até pra luta eu fiz jiu-jitsu uma época Fez também. Mas acaba machucando tanto que eu não conseguia puxar ferro. É Aí eu isso. falei, cara, eu vou ter que escolher. Então eu vou escolher o ferro de novo, vou pra musculação, deixa a luta pra lá. Mas, cara, admiro todos os esportes, tenho uma conexão muito bacana com eles. Eu tô em casa, começa saltos ornamentais, eu tô assistindo, entendeu, Da cara? hora. Eu gosto de Fórmula 1, corrida, atletismo, até futebol, que é um negócio que eu não gosto tanto. Depende do jogo, depende Você do quer momento, assistir. eu tô assistindo ali como esporte mesmo, Lógico. como entretenimento, né? Aham. Acho que é bacana. Legal. Aí você se formou então. E qual foi o próximo passo? Você falou, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Você saiu da faculdade e foi pra que caminho? Esse começou a ser um caminho interessante, porque o meu pai, ele sempre incentivou que eu fizesse medicina. Queria que eu fosse fazer medicina, que eu fosse médico e tal. Ele sempre gostou muito da área da saúde. E eu queria fazer educação física, inspirado no meu pai, né? Eu falei, pô, eu sou do esporte, eu gosto do esporte, do movimento, e eu quero fazer educação física. Acabei caindo na fisioterapia, Sim. porque era o meio termo ali, mais ou menos. Vou né? agradar meu pai, vou fazer uma É. coisa que eu gosto. Depois eu acabei tirando o meu provisionado do CREF, porque eu trabalhei como personal numa academia no interior, então eu consegui comprovar isso. E sou provisionado do CREF, então como personal trainer eu poderia atuar, porque eu tenho registro profissional para isso. Legal. Não como educador físico, né, na atividade diferente. plena, mas Sim. como treinador, como personal trainer eu poderia Pode. atuar, porque foi a área que eu atuei. Fiz cursos de nutrição, fiz uma pós também em fisiologia do exercício na USP. Olha, pós-fisiologia legal, hein? Foi exatamente aí que a coisa começou a dar um caminho, porque eu terminei a faculdade e meu pai já acompanhava nos cursos que ele fazia o Dr. José Maria Santarém, que é um médico fisiatra fantástico, que sempre estudou o treinamento resistido, né, a musculação, de uma forma mais científica da coisa, né? Não é essa musculação que a gente conhece do bodybuilding puro, esporte, mas é uma musculação de saúde, né? Uma musculação que também tem um lado esportivo, mas principalmente um lado de saúde. E meu pai falou que você precisa ir para São Paulo fazer a pós-graduação do Dr. Santarém. E eu fiquei com isso na cabeça os últimos anos da faculdade. Não, eu vou para São Paulo fazer minha pós-graduação com Santarém, não sei o quê. Até os amigos da faculdade já sabiam disso. Olha.
E acabei metendo as caras e vindo para São Paulo de novo para estudar, para fazer a pós. Consegui um emprego numa clínica, esse foi meu primeiro emprego depois de formado, na Ortocity, lá na Lapa, uma clínica de ortopedia. Da hora. E eu trabalhava lá com fisioterapia como trainee, porque eu tinha acabado de me formar, Sim. entrei como trainee. Cara, ganhava, acho que era R$ 800 por mês. Nossa. Esse era o que eu ganhava. Depois comecei a trabalhar com isocinético, com Cybex, que é uma máquina super interessante que faz um fortalecimento isocinético, né? E avaliação física isocinética também. Jogador de futebol usa muito. A gente vê, é bem comum. Uma cadeira que parece uma cadeira elétrica, parece um robô. E ali você coloca a alavanca e você faz movimentos com o joelho, com o quadril, com o ombro. Tem várias configurações ali. Muito doido. E ela avalia a força, a potência, a e resistência. É caríssimo. Caríssimo. Um teste, naquela época, uma avaliação custava R$ 260. Sim. Uma avaliação, né? Me lembro que até o convênio era o que o convênio mais pagava, era isso, e eu fui trabalhar com isso para tentar ganhar mais dinheiro, né, cara? Mas foi muito legal porque agregou muito também. E durante o período que eu trabalhava nessa clínica, eu estudava na pós-graduação. Então era o dinheiro que eu conseguia para pagar meu aluguel, para conseguir me sustentar de alguma forma. Ainda assim, minha família me ajudava um pouco ainda, porque eu não conseguia pagar tudo. Meu pai e minha mãe me ajudavam. E comecei a fazer a pós-graduação no Santarém. Foi quando eu conheci o Dr. José Maria Santarém. E no finalzinho da minha pós, ele fez um convite para eu trabalhar na academia dele. Ele tem até hoje uma clínica, né, que é uma clínica e academia. E ali é onde tanto atletas podem treinar, quanto idosos, fragilizados, né? Quem tem alguma restrição, alguma doença cardíaca, alguma doença muscular, articular, pode treinar com segurança, porque tem um sistema diferenciado, aparelhos diferenciados, aparelhos desenhados por ele mesmo. Olha, que legal. É incrível ali. Eu convido todos a conhecer o Instituto Biodelta na Tem Avenida. até hoje. Tem até hoje. Na Dr. Arnaldo, ali ali Jardins, ali, Cerqueira César, ali, né? E é incrível o trabalho que ele faz com os idosos, principalmente, o fortalecimento muscular para a saúde, né? Isso é incrível. E é um trabalho de tantos anos que a gente vê hoje a medicina entendendo melhor, utilizando melhor, né? E ele já faz isso há tantos anos. Nossa. E dali eu acabei conhecendo o professor Eugênio Koprovski também, que, pô, é o grande mestre da musculação aqui no Brasil, né? O cara que trouxe o esporte, a musculação mesmo, para cá como competição. Foi um dos primeiros a ter federação esportiva, a querer organizar o esporte no Brasil. Acho que foi o primeiro treinador, personal trainer do Brasil, foi ele também, o professor Eugênio. E só como treinador, acho que ele tem mais de 50 anos de experiência, só como treinador. Bem mais de 50 anos só como treinador. E ali foi uma oportunidade para aprender muito e também para começar a dar palestras, cursos, como speaker. Então eu comecei a falar sobre treinamento, musculação, fisioterapia, nos cursos da FEPAM, da Federação Paulista de Musculação. E com isso, cara, eu viajei o Brasil. Fui para Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, várias capitais, Rio de Janeiro, dando cursos pela federação, pela ANABA, que é a Federação Brasileira, né, de Fisiculturismo, e pela FEPAM, que era a Federação Paulista de Musculação. Cara, cheguei a dar cursos no Babi Barioni, lá na Água Funda, ali perto do West Plaza ali, para quase 400 pessoas. Eram cursos bem bacanas, cara. Na época não existia nada online, né? Era tudo presencial. Os caras vinham lá do Nordeste para fazer curso aqui em São Paulo. E eu fui professor nessa época, peguei essa época já muito jovem ainda, assim, né? Praticamente recém-formado, recém-pós-graduado, e já comecei a ser palestrante com isso. Trabalhei nisso bastante tempo, cara, bastante tempo. E ali eu fui conhecendo. Toda a galera do meio, né? Principalmente professores, empresários, donos de empresas de suplemento. Foi ali que eu fui conhecendo todo mundo. Alguns atletas também da época, que já eram super campeões também. Então, ali que eu comecei o meu envolvimento no esporte mais próximo do que é hoje. Então, quantos anos, mais ou menos? Cara, isso foi 2003, 2004, tô falando. Nossa, velho. Nossa, tem muita história ainda, velho, depois disso. Tem história. Que doido.